nos foi pedido para a gente fazer uma síntese da síntese. Qual é o tema do nosso fórum? O tema central qual é? Misericórdia, uma esperança viva. Em Jesus Cristo, nós conhecemos o verdadeiro nome de Deus. Em Jesus Cristo e Jesus Cristo na cruz, nós conhecemos quem é Deus, porque no nome de Deus se revela a identidade de Deus. Quem é Deus? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Jesus Cristo nós conhecemos o nome de Deus e quem é Deus. Deus é misericórdia. O nome de Deus, ou seja, a identidade mais profunda de Deus é misericórdia. Como é o nome de Deus? Como é o nome de Deus? Mais forte. Como é o nome de Deus? Misericórdia. Se Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, nós compreendemos que Deus não quer condenar ninguém. Ninguém. Deus não quer a nossa condenação. Mas quer o quê? A nossa o quê? O que que Deus quer? A nossa salvação. Deus não deseja a condenação de ninguém. Deus não desejou a condenação de Judas. Deus não desejou, Deus não quis a condenação de Judas. Se Judas foi condenado, porque só Deus sabe, é porque ele se condenou a si mesmo. Deus não quer a condenação de ninguém. Não quis a condenação de Pedro, mesmo tendo traído o seu Senhor, mesmo tendo negado o seu amigo. Mas no choro arrependido de Pedro, logo a face misericordiosa, os olhos misericordiosos de Jesus se voltaram para Pedro. Deus não quer a minha condenação, Deus não quer a sua condenação. Deus não quer a condenação de ninguém. Porque o nome de Deus é? Como é o nome de Deus? Misericórdia. E qual é a questão central, então? Se Deus quer salvar a todos, qual é a questão central? A questão central é permitir que este Deus, que não quer condenar ninguém, nem o pior pecador. Pense no pior pecador no mundo. Pense o pior pecado que você pode conhecer ou admitir na sua consciência. Deus não quer a condenação deste homem, desta pessoa. Deus é misericórdia. E qual é a questão central? Deixar que Ele entre no nosso coração. Deixar que essa misericórdia nos alcance. E este é o maior desafio, porque consiste na minha e na sua liberdade. Livremente permitir que essa misericórdia entre dentro de mim e me transforme, me salve de dentro para fora. Deus nos ama com entranhas de misericórdia, como uma mãe que quando tem o seu filho, o ama desde o ventre materno, a ponto de quando ele nasce, pega aquela pequena criancinha nos seus braços, está disposta a dar tudo, para que aquela criança cresça, se desenvolva, suprir todas as necessidades daquela criança. É assim. Quando Deus olha para nós, Ele não vê outra coisa a não ser essa criança. Mesmo se você já for um barbado do cabelo branco ou careca, Deus não vê outra coisa a não ser essa criança que Ele
tem nos seus braços, nas suas entranhas, e ama com amor visceral, como uma mãe é capaz de dar a vida pelos seus filhos, assim Deus nos amou, dando a vida por nós. Deus fez uma aliança conosco, e essa aliança, diante de Deus, Ele é fidelidade. Fidelidade. E mesmo se nós, diz São Paulo, formos infiéis, Ele continuará sempre sendo fiel. E para que essa aliança perdure para sempre, Deus é sempre fiel e perdoa sempre. Deus sempre, como o pai do filho pródigo, está pronto para nos receber de volta em casa. Porque Ele perdoa sempre e Ele perdoa para sempre. E se nós, por acaso, formos infiéis, Ele não. Ele continuará sempre sendo fiel. E pronto para nos perdoar, e como um bom pai, pronto para nos ajudar a sempre recomeçar. Sempre recomeçar. Sempre recomeçar. Então, o nome de Deus, qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? E Ele nos ama com instinto, aliás, com entranhas de mãe. Com entranhas de mãe. Ele nos ama visceralmente. E Ele nos ama com um coração de pai. Está sempre pronto para perdoar e nos fazer sempre recomeçar. Este é o rosto de Deus que Jesus nos revela. Este é o nome de Deus que Jesus nos revela. Vejam o que o Papa diz. A verdadeira necessidade do homem. Opa, espera aí. Antes de eu terminar a citação. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou ver se vocês acertam. Qual é que você acha que é a verdadeira, a única, a básica, a essencial necessidade mais profunda que o coração humano tem? Qual é a necessidade mais profunda, mais essencial, mais básica do coração humano? Diga a pessoa que está do seu lado, qual é que você acha? Qual é a necessidade? Qual é que você acha? A única coisa do qual temos deveras necessidade na nossa vida, diz o Papa, é ser perdoados. É ser perdoados. Libertados do mal e das consequências do pecado e da morte. O que isso quer dizer? Na vida, a vida da gente, ela faz com que a gente experimente muitas vezes situações de pecado. Sim ou não? Quem é pecador aqui, diga eu. Eu. São Paulo, se estivesse aqui, dizia, mas eu sou mais. Porque São Paulo diz na sua carta, né? Deus enviou o seu Filho para perdoar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Então Paulo já diz, eu sou o primeiro. Porque essa é a experiência que todos nós fazemos. Todos somos pecadores. E a vida nos faz experimentar, não só essa sensação intelectual que a gente é pecador, mas às vezes a gente enfrenta situações duras, que essa verdade se joga diante da nossa face de uma maneira dura. Às vezes a gente se encontra em situação da vida que a gente nunca imaginou que ia se encontrar. No começo, ou antes de conhecer Jesus, e depois também que o conhecemos. Muitas vezes nos encontramos em situações onde vemos, meu Deus,
como é que eu fui capaz de fazer isso? Pequei, e pequei feio. E pequei, e às vezes eu cometi aquele pecado que eu mais reprovava nos outros. E essas situações muitas vezes são duras. Mas nessas situações, meus queridos irmãos, o Senhor que nos ama de uma forma visceral e que é sempre fidelidade, deseja sempre nos recordar que nós devemos confiar na sua misericórdia. Por quê? Porque por maior que tenha sido o nosso pecado, por maior que tenha sido a nossa queda, por mais feia que tenha sido a nossa queda, por mais até horrorosa aos nossos olhos e aos olhos de todo mundo que tenha sido o nosso pecado, Deus é maior do que o nosso pecado. Repita junto, todo mundo junto. Mas repita mais forte, até você criar convicção dentro de você. Deus é maior do que o nosso, é melhor, o meu pecado, né? Diga, Deus é maior do que o meu pecado, diga. Deus é maior do que o meu pecado. Deus é maior do que o meu pecado. E mesmo, diz a primeira carta a São João, capítulo 3, versículo 20, mesmo uma vez arrependidos do meu pecado, mas eu não consigo me perdoar do meu pecado, e ele me persegue como uma sombra na minha história, recorde-se que mesmo que sua consciência continue lhe reprovando, ele é ainda maior do que a sua consciência. Ele é ainda maior do que o seu pecado. E ele está sempre pronto para perdoar. Porque Deus, quando perdoa, só recordando, ele perdoa, ele apaga, ele esquece e ele transforma o coração. Só recordando isso, todos juntos. Deus perdoa vocês. Não, do primeiro. Perdoa, apaga, esquece e transforma. Porque Deus é misericórdia. Diz o Papa, acompanhemos. O perdão divino é sumamente eficaz. Não esconde o pecado. Essa é uma característica de Deus. Deus sempre vai ajudar a você a não esconder o seu pecado. A misericórdia de Deus, ela não é, vamos dizer, aquela coisa boazinha. É boa. E porque Deus é bom, Ele não esconde o nosso pecado. Ele nos revela o nosso pecado. Ele nos ajuda a reconhecer o nosso pecado. Ele não põe um band-aid, Ele cura a ferida. A misericórdia, diz o Papa, o perdão divino é sumamente eficaz. Não esconde o pecado, mas destrói-o e cancela-o. E cancela-o pela raiz, cancela ele todo. Veja bem. Veja bem, qual é a grande nossa sabedoria? A nossa sabedoria não esconder o nosso pecado diante de Deus, mas revelá-lo na sua realidade mais profunda, mais negra, mais dolorosa. Porque ao revelá-lo, Deus sempre terá olhos de misericórdia. Mas se a gente esconde, a gente não permite que, entendamos, o antibiótico divino chegue na raiz do nosso pecado. E diz o Papa, ele destrói, cancela
cancela o pecado na raiz, todo. Por isso o penitente volta a ser puro. Volta a ser puro. Toda a mancha, toda. Você sabe o que é toda? É toda. Toda a mancha é eliminada. E agora ele está mais branco do que uma neve incontaminada. Depois de uma sincera confissão, depois de um sincero arrependimento de coração e uma sincera confissão à misericórdia, Deus vai no fundo do seu pecado. Ele não põe um pozinho por cima, Ele não põe um corretor, né? Um corretor que faz com que a coisa fique branca por fora. Ele não caia, não, Ele vai no fundo, e arranca o pecado lá na raiz de nós mesmos. E depois de perdoado, eu e você nos tornamos puros. É a palavra de Deus e a palavra do Papa que nos garante. Mais brancos do que a neve. Uma neve incontaminada. Novas criaturas. E essa é a questão, uma questão de fé. Nós precisamos acreditar nisso. Cada vez que vamos para o sacramento da reconciliação, nós somos recriados. Nós não somos recalchutados. Porque às vezes a gente pensa que quando a gente vai para o sacramento da confissão, aí o padre bota um band-aid aqui, aí bota uma gaze ali, aí recria um pedaço aqui, e a gente parece que a gente vai ficando um monstro. Não, você sai novo, uma nova criatura. Você é perdoado inteiramente, completamente pelo Senhor. Você sai uma nova criatura. E atenção, e você é alcançado pelo poder da misericórdia. E qual é o poder da misericórdia? O poder da misericórdia, preste atenção a isso. A misericórdia tira do pecado o poder sobre o futuro da sua vida. Sobre a sua vida que continua. Qual é o salário do pecado? Qual é? Qual é o salário do pecado? A misericórdia, ela cancela o salário do pecado. O pecador, uma vez perdoado, ele tem uma nova vida. Ele tem uma vida nova, ele tem esperança. Ele não precisa mais ficar carregando o pequei, aí fica, meu Deus, por que eu pequei? Por que eu fiz isso? E carregando. A ponto que ele não consegue mais nem caminhar, porque carregando, sempre olhando para trás. Não. Você perdoado, acabou-se. A misericórdia cancela os pesos do pecado, do passado, e lhe dá a esperança de uma vida nova. Você pode construir uma vida nova, você não precisa mais ficar sobre os escombros da morte. Você tem esperança, Deus lhe deu uma vida nova, você tem um futuro, e você pode ir construindo com Cristo, por Cristo, em Cristo, a sua vida, porque nem Deus se lembra mais do pecado. O Papa diz, e a gente é bom sempre recordar isso, que Deus tem uma memória magnífica, mas só que Ele sofre completamente de amnésia dos nossos pecados confessados. Ele esquece, e nós também. Nós somos chamados também a cancelar e recomeçar a nossa vida, e ver que a nossa vida tem futuro, e nós podemos construir a vida nova. E na medida em que vamos construindo a vida nova, na medida em que vamos nos levantando e nos doando aos outros, e vivendo não mais para nós mesmos, mas vivendo para Deus e para os outros, nós vamos reparando os pecados do passado, por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Vamos nos doando a Deus, nos doando aos outros, e Ele vai reconstruindo esse homem novo e esta mulher nova na sua vida. Este é a grande graça da misericórdia. A misericórdia, por isso, ela é a mãe da esperança. A misericórdia, ela quer dizer para cada um de nós: você não precisa ficar carregando os pesos do seu pecado. Você não precisa ficar carregando os pesos da sua história. Em mim, na misericórdia de Deus, você pode ter uma nova história, um novo tempo, uma nova vida. Não interessa em que etapa da vida espiritual você estiver. Ah, Moisés, isso é para quem está se convertendo. Não, é para qualquer um de nós, em que etapa da vida nós estivermos. Se cairmos, se nos esborracharmos, se pecarmos feio e se aproximarmos do Senhor com um coração sincero, verdadeiro, Ele nos perdoa de tal forma que enche de esperança a nossa vida. E temos uma vida nova a ser construída diante dos olhos de Deus. E podemos realizar muitas por Cristo, com Cristo e em Cristo, muitas obras de misericórdia o resto da nossa vida. Repita comigo: a misericórdia é a mãe da esperança. A misericórdia é a mãe da esperança.